Boa noite, pessoal. No ar mais uma Operação Mesquita. Gente, hoje é um programa muito especial. Atenção, para vocês, homens ou até mulheres que passaram de 50 anos. Nós vamos falar sobre sexo. Calma, não tem nada a ver esse sexo que vocês sempre acham que vai aparecer. Não. Nós estamos falando sobre problemas sexuais, que hoje mais o assunto tem a ver com os homens. Um dia também eu vou trazer aqui uma médica para falar sobre as mulheres, né? Mas agora é sobre este tema muito importante. Por quê? Repito para vocês. Hoje em dia, muitas pessoas que depois de 50 estão fazendo sexo ou querem fazer, sempre tem algum tipo de problema. E qual é o erro deles? Eles evitam procurar os urologistas, não falam com as mulheres, namoradas, enfim, e sempre você acaba tendo um problema psicológico que te deixa triste. Então, vou ajudar vocês, porque eu recentemente conversei com alguns amigos na informalidade e descobri que muitos têm esse problema e não contam para ninguém, tá? Quero dizer para vocês que eu, felizmente, também já me cuido, não tenho nenhum tipo de problema, mas eu, apesar de ter 64, 65 anos, me cuido, faço as minhas consultas. Se você tem um problema A, B ou C, você também tem que ir lá e, realmente, dependendo de quem você está numa boa, sem problema algum. Combinado? Bom, Bruno Nascimento, doutor Bruno Nascimento, é bom? Como é que você está? Muito prazer, muito obrigado. Revê-lo. Aliás, o Bruno é urologista, né? Já há muito tempo. E você hoje, na verdade, recebe todos os tipos e todas as idades de pacientes, é isso mesmo? Sem dúvida. Então, realmente, bom, primeiro, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu acho que isso é uma chance rara, realmente, dos médicos conversarem com o público como um todo, de maneira respeitosa, técnica e informativa, né? Eu acho que isso é muito importante. Os homens não gostam de procurar alguns médicos? Tem vergonha? O que acontece? Com certeza, né, Otávio? Eu acho que é muito comum o homem falar da parte boa da própria vida sexual, contar um pouco de vantagem, né? Isso é muito comum na cultura masculina, etc., mas na prática as dificuldades, os desafios, os medos, né? Isso a gente não costuma compartilhar e aí não tem muito como o médico, o paciente ele tenta resolver com as próprias maneiras, conversando com amigos ou indo, né, em anúncios ali de Instagram e clínicas, mas sem de fato ter informação sobre o assunto e conhecimento que há tratamento. E nós vamos falar também sobre os medicamentos que se toma, as pastilhas, não, os comprimidos que dão ereção, que tem gente que toma e às vezes não dá problema, não consegue ter ereção. Sem dúvida. Então calma que você vai saber disso aqui tudo. Bom, a primeira coisa que eu queria perguntar é o seguinte, sobre as doenças mais tradicionais ou problemas após os 50 anos, o que você sugere para avisar as pessoas aí que podem ter? Olha, a pergunta que eu mais escuto é sobre ereção, né? Então, não vou mais conseguir ter relação, não vou mais ter ereção de acordo com a minha idade, né? Então, assim, acho que, sem dúvida, como uma primeira mensagem, um primeiro conceito, que sim, né? A ereção, ela costuma mudar com a idade, existem mudanças normais, mas também a gente não considera normal se um homem tem um impedimento ou um impacto na sua vida sexual vindo de uma redução da ereção. Mas é psicológico ou é técnico? Depende, tá? Então tem casos onde realmente a grande origem não é de um problema estrutural peniano, não é uma artéria entupida, não é um nervo doente, não é uma musculatura ali interna do pênis com alguma dificuldade estrutural. É sim um ambiente emocional que esse homem entra quando ele está indo para o quarto, onde ele está indo ter as primeiras experiências, de muita preocupação. Então sempre, Otávio, que um homem se sentir estressado, frustrado, preocupado, ansioso, você sempre vai ter uma descarga de um hormônio chamado adrenalina. Isso é técnico, então? Sim, né? Olha, eu não sabia, eu pensei que era psicológico. Mas veja, ótimo, esse assunto é maravilhoso. Bom, eu sou suspeito para dizer, né? Eu gosto muito desse assunto. Mas a palavra psicológica não é talvez a palavra mais correta. O termo correto é uma disfunção erétil psicogênica. O que é isso? A gênese é psicológica. A origem é um estado emocional. Quer dizer, fisicamente eu tenho uma ereção normal, mas psicologicamente atrapalha a minha ereção. Vamos lá, algumas leves correções. Fisicamente você tem um maquinário que tem capacidade para funcionar bem, né? Então, se esse homem vai se masturbar, ótima ereção. Se esse homem acorda no meio da noite, né, ele pode ver uma ereção plena, mas lá no quarto, com a parceria, as coisas não vão bem. A boa pergunta, e por que acontece isso? Muitos amigos meus já falaram, à noite a coisa acorda, madrugada, vejo, tô ereto, vou fazer um pipi, mas aí
vou namorar, aí de repente o pipico vai dormir. Por que acontece? Desculpa falar assim, mas é... Não, claro, imagina. O que é isso? É psicológico mesmo? Veja, é isso. Esse homem no quarto, não quando ele está dormindo, quando ele está dormindo, essa ereção do sono é uma ereção espontânea. É um evento fisiológico. Entendi. Sempre que o homem entra num sono, na fase do sono chamado sono REM, uma série de eventos acontecem, um deles é uma ereção. E nessa hora, esse homem não está preocupado, ele está dormindo. Então, ele não produz nada além desse estímulo que age sem um contrapeso. Não pensa em sexo. Não está pensando em nada, ele está dormindo. Mas o corpo está normal. O corpo está normal, E exato. por que quando ele vai fazer um sexo, algumas pessoas dizem, tem um problema de ereção? Ou ele fica ereto e depois... Perde no meio do caminho. Isso aqui... Perfeito, né? Então, assim, por quê? Desculpa, essa pergunta aqui foi do câmera. Você pediu perguntar porque esse problema... Desculpe aqui. Então a pessoa vai... O que acontece com esse garoto que endurece para se masturbar, endurece de manhã e indo para o quarto ele não consegue ter uma boa ereção? Com a mulher. Com a mulher, com uma parceria qualquer, certo? O que acontece esse homem, ele ficou preocupado. Às vezes ele está pensando se vai dar certo, o que ela vai achar. Uma pessoa mais importante atrapalha mais do que uma pessoa que esse homem liga menos, fica menos preocupado. Porque no fim é isso, Otávio. Esses sentimentos, preocupação, ansiedade, estresse, frustração, levam à produção desse hormônio chamado adrenalina, que é o hormônio de luta e de fuga. O nosso corpo foi feito para produzir adrenalina quando você encontra o leão na savana. É verdade. E o sexo começa a virar o leão da savana para muitos homens, entende? Uma grande ameaça, um momento de prova, de teste, né? E aí isso gera essa produção de hormônio e esse hormônio não deixa as estruturas que estão lá e são saudáveis funcionarem bem naquela hora. Se você está com alguém, você tem que ter uma aproximação física, sexual ou não? O quê? O quê? Olha, não sei se eu entendi exatamente a pergunta, mas no fim das contas, você pode ter mais ou menos um drive de desejo com uma coisa visual só, certo? Então, você olhar uma imagem excitante pode te deixar mais ou menos interessado. Isso é uma coisa que, às vezes, o homem percebe, e vejo muitos homens preocupados, que com a idade não tem mais uma ereção tão visual. Eu achei uma pessoa bonita e não vi ali nenhum movimento peniano, mas isso não deve incomodar. Só voltando a um ponto que eu acho fundamental mesmo, Otávio, a grande diferença entre um dia ruim e disfunção erétil é a recorrência, a persistência. Então, esse homem que não lida tão mal, ele não se pressiona tanto, teve só um dia ruim, é isso, estava cansado, tinha bebido um pouco além da conta. Para no futuro. Pronto, no dia seguinte ou na semana seguinte, ele não ficou ali muito preocupado. E ele vai tranquilo, dá certo. E aí um dia ruim no ano, isso não mancha a história sexual, a vida sexual de nenhum casal, e as coisas vão muito bem. Agora, se esse homem sai muito preocupado, ele já tem um perfil de alta cobrança, né? De ser muito duro consigo mesmo, e ele fica ali inconformado que aquilo aconteceu, chega amedrontado para uma próxima experiência, a adrenalina faz a mesma coisa. E vira um problema verdadeiro. Agora, eu vou dar outra dica para você, porque muitos, quando estão transando ou estão começando a ter uma relação sexual, não importa com quem, dá uma travada. Então, na sua opinião, como é que esses homens devem esteroidizar para as mulheres? Porque isso deixa a pessoa completamente destruída, no bom sentido. Sim. Muitos amigos já me falaram isso, porque eu falei que eu ia te entrevistar, falei, pô, me conta, o que você passou? Muito Agora, bom. não estou falando você que tem 25, 30 anos de idade, estou falando que tem mais de 50. Qual a tua opinião? De novo, me explica qual é a pergunta. O cara vai lá, ele começa a sentir que o pênis não está tendo uma ereção. O que acontece? Por que acontece isso às vezes? Olha, mais uma vez, eu acho que o melhor realmente é ter alguma naturalidade, lembrar que existem várias maneiras de você realmente ter uma relação sexual, mesmo que você não tenha uma boa ereção. Então, o pênis não endureceu, mas ainda assim tem muitas maneiras de você satisfazer uma parceria, também ter prazer, né? E se você conseguir esquecer um pouco a chateação, a preocupação, ao invés de se sentir envergonhado, procurar as coisas que te animam, que te excitam, que são legais, é a melhor maneira e isso ajuda essa ereção a retomar. Maravilha. O bom é o seguinte, você já é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, e muitas... uma pergunta não é íntima, pessoal, porque eu não sei se você pode falar, mas me diz uma coisa. De todos os seus pacientes, os seus amigos que vão, qual é o maior problema que os homens acima de 50 anos têm? O que eles procuram e falam para você? É disfunção erétil, com certeza, Otávio. Então isso é uma coisa que acomete muitos homens mesmo. Então é algo que
aumenta com a idade acaba trazendo uma série de questões, outras doenças que favorecem a disfunção erétil, então pressão alta, a diabetes, todas essas doenças atrapalham muito a saúde da estrutura que tem que funcionar bem. E que os homens têm mais de 50, o que mais tem? O problema é... Ereção e essas outras doenças. São homens geralmente acima do peso, sedentários, né? E que começam realmente com mais de 50 anos, essas doenças se acumulam e geram dificuldades de funcionamento. Mas 50 anos não é uma idade muito alta, na verdade. Pois é, não deveria ser. E assim, a chance realmente não é pequena. Tem alguns estudos, um estudo americano, por exemplo, que 50% dos homens aos 50 anos têm alguma forma de disfunção erétil, entre leve, moderada e grave. Mas é psicológico ou é técnico? Mistas. Aqui são mistas, né? Então, a gente estava falando um pouco sobre etiologias. Você pode ter a disfunção puramente psicológica ou psicogênica, puramente orgânica, e aí é isso, o homem pode estar animado, confiante, não importa, tem um problema ali funcional, estrutural, né, que não vai bem, mas a maioria das vezes isso anda muito de mão dada, Otávio, e a maioria dos problemas são mistos, algum problema psicológico junto com uma dificuldade física. Bom, uma pergunta aqui que é o seguinte, por exemplo, claro que tem que ser feito um tipo de tratamento, mas tem uma pergunta aqui que diz o seguinte, alguns homens têm ereção, começam a ter uma relação e depois a ereção abaixa. Então, na sua opinião, o que é isso? Isso tem muito a ver realmente com o estado emocional, com esse homem estar preocupado, ele... Não é físico, então pode ser emocional ou físico. Sim. Aí, esse homem que perde no meio do caminho a ereção, de certa maneira, ele já teve ali uma prova de que a maquinaria está funcionando bem. Afinal, ele chegou a ficar duro, bem duro muitas vezes. Uma nota 8, 9 em 10, a gente usa essa escala de 0 a 10 para ter uma noção de quão rígidas as coisas estão. Agora é isso, ele pode ter uma nota 10, se ele for... surpreendido ali por uma preocupação muito grande, produzir adrenalina, ele perde no meio do caminho. Então, na maioria das vezes, se o problema é manter a ereção, tem algum papel grande da parte psicológica, da adrenalina, atrapalhando o bom funcionamento de um pênis. Agora, tem uma coisa interessante que até você me contou, que eu não sabia disso. Quando um paciente tem algum tipo de problema, né, que você está ouvindo agora, aí você quer ir no urologista. Então, às vezes não sabe, ele vai perguntar, eu tenho um problema de ereção. E aí você me contou, que achei até interessante, que a pessoa vai lá e você aplica alguma coisa. Olha que interessante isso. Sim. Mesmo que você não tenha ereção, psicologicamente, você aplica uma micro-injeção no pênis para saber se tecnicamente ele consegue levantar. É isso mesmo? Perfeito, você lembrou muito bem, é isso mesmo. Você me contou isso. Né? Não, isso é muito interessante, é um tipo de tratamento que era muito comum na década de 90, parou de ser utilizado quando surgiu a medicação oral, que acaba sendo o Viagra, a família do Viagra, né? Que acaba sendo uma medicação mais simples de ser usada. Mas essa medicação tem essa característica interessantíssima. Enquanto o remédio oral, ele potencializa a ereção, então o homem precisa estar animado, pensando em sexo, se excitando para começar o evento. E aí o remédio, ele apoia esse evento, potencializa esse evento. As injeções não. Essas já são, tem uma técnica. Combinação, tem várias maneiras. Aplicou, sobe. Quimicamente, ela vai gerar um efeito ali na estrutura peniana que vai gerar um processo erétil. Isso vai acontecer e se você utilizar uma dose muito alta, verdadeiramente alta, isso realmente vai funcionar, mesmo que esse homem não se excite em nada. Mas dá um problema. E pode até dar um problema. Ficar ereto, ficar de pênis ereto por mais de 1 hora, sei lá, tem limite, não? Então, tem sim. Então, o pênis ele endurece recebendo sangue e prendendo sangue dentro dessa estrutura interna chamado corpos cavernosos, né? Pode ficar meia hora, 40... Isso, e ele foi feito para isso. Ele segura ali o pênis, ele segura esse sangue preso ali dentro dessa estrutura e ele aguenta. Se ficar 15 minutos, 20 minutos, meia hora, mesmo sem circulação nenhuma, você não tem nenhum problema. Agora, quando você aplica uma injeção dessa, qual injeção você está falando? Injeções penianas. Para crescer o pênis? Para ter uma ereção. Ok. Né? E aí? Então, promove esse relaxamento, essa ereção acontece, esse sangue está preso ali dentro do corpo cavernoso, sem substituição. E passa muito tempo, o tempo são 4 horas, a gente começa a se preocupar não, de fato a gente sabe que isso começa a faltar oxigênio dentro do pênis. Nossa, então isso gera dor. Né? Às vezes a gente brinca, fala dessa injeção e fala, olha, não pode exagerar, essa ereção pode passar do ponto. Os homens brincam, coisa maravilhosa, 12 horas duro. Não é nada legal e é doloroso e problemático. Por que eu te pergunto isso? Porque uma pessoa que é amigo de um amigo meu disse que aplicou como é que chama esse produto? Tem vários nomes, né? Mas aplicou no pênis uma microinjeção, talvez estava bebeu um pouquinho, aplica mais e ficou com o pênis ereto durante algumas horas.
e teve um problema e teve que ir para o hospital. É isso mesmo. Que vocês têm que tomar cuidado. É exatamente o que você falou, né? Exatamente. Olha, vale o lembrete, né? Essa é uma entidade que é uma emergência urológica, né? Porque o tempo entre você diagnosticar o problema e tratar impacta na evolução do paciente. Entendi. Então, se você tratar até 12 horas, nenhum paciente vai ter grandes problemas. Se passar de 36 horas, 100% dos homens vão ter uma deterioração peniana. É como um infarto do pênis. Pode perder o pênis. Não chega a perder o pênis, mas o mecanismo de ereção, ele é danificado de maneira definitiva. Gente, que loucura, né? Tomara que eu esteja ajudando vocês a saber o que pode falar. Porque hoje em dia, que eu não sei se eu estou errado, todo problema que você possa ter nessa área sexual, você tem que trocar ideias com a sua esposa, com a sua namorada. É ou não é? Porque ninguém gosta de fazer isso. Com certeza, assim, um problema muito sério é o homem tentar resolver por conta própria, achar uma solução sem expor isso para a parceria, se sentir mal de estar usando um tratamento escondido, né? E ir para a relação de novo, preocupado, atento, com medo da parceria, desconfiar de que ele usou esse ou aquele tratamento. Agora é o seguinte, isso aqui é só um start para vocês entenderem, porque afinal de contas, repito, a parte sexual de todo mundo hoje, pela vida que nós todos levamos, vocês têm que realmente, se tiver algum problema, consultar ou comentar. Isso é normal, tanto os homens quanto também as mulheres, que às vezes não conseguem ter o orgasmo por A, B ou C. Mas as mulheres eu vou jogar mais para frente, falar dos homens agora. Então, vamos lá. Organizando um pouco de tratamentos, né? Tratamento de disfunção erétil, a gente divide em 3 andares, são 3 pilares. Medicação oral, a grande família da citrato e sildenafila. As medicações intracavernosas, e eu vou mostrar um pouquinho algumas questões, e as próteses penianas, que são uma coisa... Vamos começar com a infra, que é aquela primeira, né? A injeção? A injeção, Tá bom, podemos falar. Então vamos lá. Esse é um modelo peniano que a gente usa muito para explicar, né? Entendi. Então assim, Otávio, se você faz um corte nesse sentido, sentido axial do pênis, a gente vê essas estruturas, né? Aqui tá, não sei se a pessoa tá vendo. Então aqui tem 2 coisas vermelhas, certo? Isso. Então, essas 2 estruturas de cima são a estrutura erétil. Isso, esse é o corpo cavernoso. E essa da uretra aqui é onde saiu a urina, né? Exatamente. Então, aí é uma estrutura que a gente tem que evitar na hora da técnica da aplicação, né? É um cuidado, o paciente nunca pode vir por baixo nessa aplicação, né? Senão ele pode acertar a uretra, as coisas não vão funcionar e vão machucar. Você diz aqui, se você tiver que aplicar alguma injeção aqui, tem que ser nesse local aqui. Isso. Então, as orientações para os pacientes sempre são, no mínimo, uma aplicação lateral. Aqui na lateral. Aqui. Na lateral, mas eu gosto, inclusive, viu, Otávio, de pedir um pouco mais alto, por cima, em direção ao centro do pênis. Que assim é uma a gente... coisa pequena, né? Sim, é uma agulha pequena. Você tem agulha? Eu tenho uma para demonstrar. Na verdade, aqui é um dispositivo novo, né? É uma invenção nacional, claro. É uma invenção nacional onde foi feita uma adaptação à caneta. Mostra que a gente... câmera ali, ó. Essa aqui é a caneta, certo? Isso, é uma caneta que a gente costuma utilizar para vários tipos de medicação. E a adaptação foi colocar o remédio que a gente precisa. Esse aqui é o remédio. Esse é o remédio. Que dá ereção pro pênis. Isso. Então você tem que pôr uma gotinha, não é isso? Isso, a gente tem que entender e descobrir qual é a dose daquele homem. E se você pode usar ou não. Se você, tem que com fazer certeza. um exame, né? Esse não é um remédio, absolutamente não é um remédio recreativo. Entendi. Os homens que usam isso para só se divertir, enfim, estão correndo um risco muito grande. Porque é isso, erros de dosagem podem gerar até danos irreversíveis no pênis. Com certeza. Né? E aí, acaba sendo uma coisa perigosa. Então, isso aqui você compra, isso aqui, e aí você tem esse produto. Coloca, vira, escolhe aqui no monitor qual é a dosagem que você vai indicar, que você vai descobrir e depois utilizar, com certeza. Legal, com certeza. Isso é uma dosagem definida pelo médico de maneira completamente individual. Não tem uma fórmula de bolo, é perigoso. Tá? Para você que ter, só para finalizar, que a gente está no primeiro bloco, para você ter esse acesso, você tem que, obviamente, encontrar o seu médico, explicar e você só vai usar isso de acordo com o que o seu corpo pede, que você já sabe, né? Perfeito. É isso aí. Bom, fica por aqui ainda, que eu vou rápido comercial e daqui a pouquinho a gente continua com mais informações para vocês. Vale a pena conferir? Ó. Ok, pessoal, continuamos com a nossa Operação Mesquita. O assunto agora é um assunto muito interessante. Você que chegou em casa agora, estamos falando de sexo, sobre ereções masculinas, ok? Então, claro, acima de 50 anos é o nosso público, por isso que eu sempre trago aqui o meu amigo, grande amigo, produtor Bruno Nascimento, que já contou muitas histórias legais aí. Bruno, é o seguinte, na sua opinião, qual é a dica que você daria para quem, de repente, quer tomar algum remédio, que não toma? Dá um resuminho rápido pra gente. Perfeito, então vamos lá. Com certeza, uma informação fundamental é, se você tem disfunção erétil,
vale a pena você olhar o coração, tá? Ah, é? Isso não é, Otávio, porque o remédio, a sildenafila, gera infarto, tá? Esse é um grande mito. Que é aquele azulzinho, né? Isso, o azulzinho ele não é um remédio perigoso para o coração, isso a gente já tem muitos trabalhos demonstrando uma segurança. Mas ninguém nunca tomou é... tomar 100 miligramas para ter um treco, não É pode? mais do que a dose, né? Se esse coração não tiver com capacidade de aumentar a frequência cardíaca, que é o que acontece numa relação sexual, claro. esse homem pode infartar, mas ele vai infartar tendo relação, tendo tomado o azulzinho ou não, e ele também infartaria se ele tivesse ido jogar um futebol com os amigos. Em resumo, é o seguinte, não tome nenhum, se deu o quê? Sildenafila. Sildenafila, consulte seu médico, ponto final. Não tome sem orientação médica, cheque com o médico, mas sim, se o seu médico passou também, não tome preocupado, achando que ele vai te dar um problema no coração, porque é o remédio seguro. Cheque com o seu médico e use. Agora, você tem problema de ereção, vai num cardiologista, isso também é uma coisa importante de ser olhado. Agora, sobre operação, eu já vi muitos casos de pessoas que colocam dentro do pênis, que já tem problema né, de não ter ereção, colocam, acho que é essa daqui que você tem aqui. É não? isso. Olha, coloca essas duas peças, não, como é que chama isso? Isso, o nome melhor é implante peniano, não é prótese peniana. Então, tá embora prótese seja o que a gente utiliza mais comumente. O que é esse branco aqui? Isso é um fio que a gente usa durante a técnica cirúrgica para puxar o dispositivo. Tá bom, então segura aqui, conta pra gente assim, resumamente, como é que funciona isso. Boa, excelente. Posso tirar esse fio aqui, não? Pode. Aqui, ó, pronto, agora conta. Tirou o fiozinho aqui. Então vamos lá. Quando a gente está naquele outro cenário, Otávio, não é uma questão de confiança, não é uma questão de nada, é um problema estrutural. O pênis perdeu a capacidade de endurecer, as duas artérias estão entupidas, não tem o que fazer. E é técnico. Então, deixa eu só segurar que a gente aqui, faz? Coloca aqui. Perfeito. Pode deixar aqui, fecha aqui, ó. Então isso aqui você coloca no pênis. É isso. Então o pênis ele tem aquelas duas estruturas, né? O homem, quando vê o pênis em ereção, percebe esses dois corpos, a gente coloca um em cada componente daqueles. Esse é uma bomba, imagina. Não pense vocês que o pênis tem esse tamanho, porque isso aqui fica a parte interna. Perfeito. É isso mesmo? Perfeito. Então, e aqui, porque uma acha que o pênis, na verdade, não começa daqui para fora. Aqui não está os testículos, o testículo está aqui na frente. Então, isso aqui fica assim, certo? Vamos lá. O pênis, quando ele passa ali na altura do púbis, né, do osso da bacia, ele entra e você não vê mais. Então, você põe isso aqui no pênis, certo? Isso aqui é a parte isso vai por dentro, exatamente. E isso aqui vai aonde? Olha que interessante. Essas conexões, né, ligam essa bomba que vai organizar o funcionamento do dispositivo. E a gente implanta no escroto, ali perto dos testículos, tem espaço ali entre os testículos, a gente cria um espaço tem e duas coloca. bolinhas do testículo. Então você coloca ali no meio ou no lado direito ou esquerdo? No meio ali. Dentro da bolsa. Da bolsa, ok. Perfeito. Então é tudo implantado, não fica nada para fora. Não fica grande a bolsa? Não, tem espaço ali, sabe? E isso tem que ser um local onde o homem consegue acessar, porque é ele que vai controlar depois o funcionamento. Como é que você levanta o pênis? Pronto, esse outro dispositivo, essa outra via, vai num reservatório, que é uma bolsinha. É uma bolsinha onde a gente coloca o soro fisiológico dentro do paciente, também implantado. E aí quando você aciona a bomba, é isso que você faz. Você vai apertando aí, aperta aí. Isso, quando você aperta aqui, né, o soro fisiológico... Vai levantando, é isso? O soro fisiológico vai levantando. Então você aperta no testículo, na bolsa escrotal, para não falar bobagem, isso aqui não é brincadeira não. Você vai apertando, então o pênis vai levantando. Isso. E aí você tem condição. Tem a relação normalmente, são alguns acionamentos, até ele estar com uma firmeza boa. Teve a relação, terminou a relação, tem um segundo botão que é esse aí lateral. Você aperta ele aí. Você aperta aqui, né? E esse soro que estava na haste peniana volta para o reservatório, o pênis reduz. Desculpa, quem que inventou isso? É uma curiosidade, né? Essa é uma técnica que existe desde 1973. O primeiro implante fez 50 anos no ano passado. De lá para cá, claro, tivemos uma evolução de material tremenda, de confiabilidade. Hoje é uma prótese extremamente confiável. 80% dos homens que implantam duram essa prótese por mais de 10 anos. Todos os clientes não, os pacientes que você colocou essa prótese, todos estão felizes? Foi tudo bem? Olha, sim, tá? Preciso dizer que felizmente não tive complicações. As complicações existem, não existe nenhum procedimento que você tem 100% de sucesso. Mas realmente até uma das coisas que eu prezo muito é realmente essa cirurgia para um homem que não tem outra alternativa e aí ajuda muito ele. Bom, é o seguinte, tem aqui um material que você trouxe, só me ajuda aqui só. Claro. O que é esse material aqui?
resumidamente, só dá para mostrar assim, não? Boa. O que é isso daqui? Que eu Perfeito. levanto aqui, você já conta para mim aqui. Então, Deixa essa aqui é o tipo de prótese mais comum no Brasil, né? Essa prótese dos 3 volumes, da bombinha e etc. É um dispositivo super põe caro. o pênis, isso aqui? Isso. Então, em cada local onde a gente antigamente colocava esse cilindro inflável, né? A gente coloca uma haste dessas. Ah, uma né? só? Uma, não. Então, isso aqui uma é antigo pra cada ou lado. faz? Oi? Esse aqui é antigo? Não, né? É tudo igual, né? Não, tudo... Tá bom. As 2 próteses estão hoje disponíveis para a população. Duas dessas aqui? Isso, põe uma de cada lado. E aí é isso, essa não é um dispositivo que cresce ou diminui. Então ela tem tamanhos diferentes e calibres diferentes. PMG. Mais ou menos isso, perfeito. PMG, né? E a gente tem também como criar e encaixar nela para ter o ajuste perfeito. Como é que você aumenta o pênis aqui? Não, aqui a gente não aumenta o pênis. Ele já fica direto? O pênis fica o tempo inteiro com a mesma consistência. Ele fica duro a ponto de permitir uma penetração. Quando esse homem não está em um ambiente sexual, ele esconde a prótese, né? Eu não sabia disso, duro. Pois é. Como é que ele vai ficar vai numa praia com o short? Tem que tomar um cuidado, assim, se é um homem que o grande hobby da vida dele é nadar de sunga no clube, não é uma boa prótese para ele, entende? Você daí precisa realmente tentar muito uma prótese inflável. Na melhor, é essa daqui ou essa daqui? Tanto faz. Olha, em termos de trabalhos científicos testando satisfação, a prótese inflável ganha, melhor, tá? okay. Por algumas questões. Agora, esta prótese é o que a gente consegue fazer no Sistema Único de Saúde, no SUS, lá no Hospital das Clínicas, e digo que resolve muito bem, tá? Resolve muito bem a vida dos homens. Ereto 24 horas por dia. 24 horas. E ele não, como não tem sangue, ele não vai ficar ruim, ele fica sempre esticado. Sim, porque não tem isquemia, não tem falta de oxigenação. Aí ele pode ficar duro o tempo inteiro e não há problema algum. Bom, pessoal, é o seguinte, vou dar uma dica para vocês. É muito importante que você sempre se preocupe com você. Eu, com 50 anos, tenho 64 hoje. A partir dos 50 anos, também fazia cuidado do meu corpo inteiro e, claro, aliás, essa imagem que vocês estão vendo é do meu glorioso amigo, Dr. Miguel Cirurgi, que você já sabe, obviamente. É considerado um dos maiores também, né, do Brasil. Sem dúvida. E tudo eu faço com ele. Aliás, aquele toque anal, como é que chama aquilo? Toque retal. Toque retal, né? É importante você saber se você tem algum problema. Segunda coisa, ele faz os exames para saber se você está com a sua parte sexual tudo perfeito. Então, esse doutor é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e foi lá também que a gente se conheceu e foi muito bacana aí. E olha só, eu vou agora só nesse horário que eu posso colocar e para vocês entenderem o que pode acontecer com você, como é que você pode salvar a tua vida sexual. Nós já falamos dos processos. Agora, temos aqui o chamado Boston Scientific. O que é isso aqui? Só pra Essa é a empresa. Tem 2 grandes fornecedoras dessa prótese. São próteses americanas. Essa né? é aquela prótese esse é um modelo que põe no pênis. Isso, esse é o Kim Infla. Então, explica aqui o que acontece para você entender. Então, aqui o reservatório, né, não está representado, está aqui atrás. Tá bom. Isso mostra realmente como o homem aciona o implante. Né? Então, aqui entre os testículos você encontra, né, a pecinha. no toque. Então, um homem para essa prótese precisa ter força e habilidade na mão. E aí o que acontece? Encontrar. Tá mostrando aí, pessoal? Tá mostrando? Ó. Encontrar este dispositivo. Que é esse daí, exatamente. Que é o pump, é a bombinha. Então, essa bombinha fica aqui no testículo. Exatamente. Então, faz o Perfeito. Então, quando o homem encontra, ele aciona, né, aperta a bomba, né? Ela demora um tempinho para encher, você aperta de novo, né? E você vai vendo na hora, né? Com o fluxo de soro, o pênis entrando em ereção. E é isso, é uma ereção mecânica, que é isso, independentemente do sangue. É o ar que vai entrando, que tem aqui dentro, tem o... É soro. Soro fisiológico. Ah, não é ar, perfeito. É soro fisiológico. Então ele vai subindo. Sistema hidráulico. Né? Ó, tá vendo? Ele vai subindo. Quantos minutos demora isso? Olha, depende muito do tamanho do pênis e depende também da capacidade que esse homem tem de acionar bem o implante. Mas entre 10 e 20 movimentos você costuma ter já uma boa ereção. 100% ereto aqui para cima, né? Essa prótese ela traz uma rigidez muito boa, porque o cilindro ele vai expandir até o limite que as características lá, a estrutura anatômica permite. Tá bom. Né? Quanto tempo ele pode ficar então ereto? Não tem nenhuma contraindicação, ele pode ficar ereto horas, não tem problema Como algum. é que você diminui agora? Aí você encontra esse outro botãozinho lateral. Que é esse aqui mesmo? Que é esse mesmo, exato. E quando você encontra, eu vou apertar aqui. Aperta aí. Você segura um pouquinho o botão, ó, ele começa a descer. E quando o fluxo se estabelece, ó, ele inclusive vai sozinho. Ah, entendi. Ó, isso aqui, você aperta aqui e vai descendo. Gente, é impressionante isso. Muito bom mesmo. Tá aí, pessoal. Desculpe ter que mostrar isso para vocês, mas repito, pelo horário do nosso programa, isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é uma ajuda
para, Com certeza. de uma maneira correta, ética e séria, ajudar vocês aí, ok? Doutor, um abração, obrigado. Eu que agradeço, Bom te ver Otávio. aqui. Muito Sucesso, obrigado que o nosso pela encontro hoje é oportunidade. só social, não é medicinal. Excelente. Aliás, o que eu fiz é sempre fazer as suas consultas desde os 50 anos, ok? Excelente. Então, isso aí. Combinado, pessoal? Pessoal, olha, se você agora está tranquilo, aproveite e faça um amor gostoso. Beijo, tchau.